Bom dia, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento aqueles que estão presentes, cumprimento aqueles que estão em casa, com a paz do Senhor Jesus. Que dia maravilhoso, né? Mais um dia, começarmos mais um dia na presença do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio. Hoje nós vamos meditar no capítulo 8. Vamos orar para pedir a direção do Espírito Santo nesse estudo. Amém? Pai querido, clamamos a Deus pelo poder e as virtudes que há no teu sangue, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Deus, por começarmos este dia na tua presença, começarmos este dia, Senhor, aprendendo mais da tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus, por esta oportunidade. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha falar, Pai, com a tua igreja, através deste capítulo 8 de Deuteronômio, Senhor. Que a tua palavra venha de encontro com as necessidades da tua igreja, Senhor, de cada um que ouvir esse estudo, Pai. Que o Senhor venha revelar o teu poder, a tua graça, Senhor. Que o Senhor venha me usar nesta manhã com graça, com poder e sabedoria, Senhor. Que não seja eu, Jesus, mas o teu Espírito Santo falando com a tua igreja, Pai. Senhor, eu te agradeço, Jesus, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos meditar hoje no capítulo 8, né? Deuteronômio. Deuteronômio significa segundo a lei. E por isso, esse livro de Deuteronômio, ele vai basicamente falar, vai ser a repetição das leis que foram proclamadas no Monte Sinai. Leis essas que nós já vimos, né? Lá em Êxodo, Levítico e Números, né? Nós já estudamos. Este livro de Deuteronômio, ele é dirigido ao povo de Israel. Mais especificamente, aqui Moisés vem falar com a segunda geração. Geração essa que estava prestes a entrar na Terra Prometida, né? Deus queria mostrar para essa segunda geração os princípios que eles deveriam seguir. Quem era Deus, e Deus queria falar também sobre as promessas dele para esse povo. Moisés aqui, ele fala diretamente com a segunda geração, mas ele vem incluir as experiências, né, da primeira geração. Vamos ver também sobre a aliança feita naquele período, né, e que aquela aliança foi feita com a primeira geração, e que essa geração, como todos nós sabemos, ela ficou pelo deserto, né? Ela, devido à desobediência, ela morreu ali, todos morreram ali. Da primeira geração, os únicos que entraram na Terra Prometida foi Josué e Caleb. A autoria do livro de Deuteronômio, desde muito tempo, a tradição judaica, a tradição cristã, atribui a Moisés, né? Tem algumas discordâncias, mas nós temos diversas evidências na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nos comprova a autoria de Moisés. Eu vou citar aqui, amados, apenas duas passagens. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1, diz assim: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. E lá em Josué 1, versículo 7, diz assim: apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda lei que meu servo Moisés te ordenou. Então aqui, essas foram apenas duas que eu estou citando, mas nós temos diversas passagens, né, como eu falei, no Antigo e no Novo Testamento. Aqui vale a pena a gente ressaltar a questão do falecimento de Moisés. Esse sim foi acrescentado, né, após a sua morte. E a gente atribui esses últimos escritos aqui a Josué. Moisés faz aqui neste livro, antes de falecer, ele faz 3 discursos. Discursos esses que ele vai reafirmar com aquela geração aquilo que havia sido combinado há 38 anos atrás no Monte Sinai. No capítulo 1, verso 6, até o capítulo 4, 40, nós temos o primeiro discurso de Moisés, onde ele vai recapitular toda a peregrinação. Do capítulo 5 até o 26, versículo 19, nós temos o segundo discurso de Moisés, onde ele vai trazer os textos da aliança.
E do capítulo 27, versículo 1, até o capítulo 30, versículo 20, vai vir o terceiro discurso de Moisés, onde é a parte melhor deste livro, né? Que traz a confirmação da aliança. Moisés aqui como líder, ele precisava renovar essa aliança da primeira geração com a segunda geração. Pois Deus aqui, ele foi fiel em todo o tempo. Embora ele tenha sido fiel com aquele povo durante toda a peregrinação, para essa segunda geração, amados, o futuro aqui parecia um pouco incerto. Por quê? Eles estavam de um lado da fronteira, além do Jordão, e do outro lado estava habitando um povo hostil, um povo forte, habitando nas terras que eles eram para ser deles. Entendeu? Então, aqui, eles precisavam ser fortalecidos nas promessas de Deus, para que quando eles partissem para a invasão daquela terra, eles partissem na certeza, eles partissem na segurança daquilo que Deus havia prometido para eles, certo? Então, essa repetição dessas leis aqui foi fundamental para a segunda geração, para que eles se preparassem para a entrada em Canaã. E nós vamos ver aqui, mais uma vez, a renovação da aliança, a renovação de um pacto divino. Moisés aqui vai recapitular os pontos da lei, ele vai trazer as consequências da fidelidade e também da infidelidade do povo, né? E no final do livro de Deuteronômio, nós vamos ver basicamente as duas promessas que foram: se forem fiéis e guardarem os mandamentos de Deus, bênçãos serão derramadas sobre este povo. E se não forem infiéis, e se forem infiéis, maldições virão sobre esta nação. Amém? Então, agora nós vamos ler o capítulo 8, certo? Este capítulo 8 aqui retrata Moisés instruindo Israel a não esquecer as lições do deserto ao entrar na terra prometida. Moisés aqui vem alertar o povo contra o orgulho, contra a ingratidão, contra a idolatria. E ele enfatiza que é Deus quem dá a verdadeira provisão, quem dá a verdadeira prosperidade vem de Deus. Amém? Moisés externa ao povo de Israel uma preocupação que ele tinha. Depois dele entrarem na terra prometida, eles viessem a cair, cedendo ao pecado, cedendo ao orgulho. Vamos ler, amados? São apenas 20 versículos. Dá para a gente ler todos, depois a gente vem estudando um a um. Aqui diz assim, a gratidão pelos benefícios do Senhor. É o título do capítulo 8. Tereis o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que tenhais vida, vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor prometeu com juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Nestes 40 anos, tuas roupas não se envelheceram, nem teu pé inchou. Saberás no coração que o Senhor teu Deus te corrige, assim como o homem corrige o filho. E guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos e para temê-lo. Pois o Senhor teu Deus está te levando para uma boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de nascentes que brotam nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra onde comerás o pão com fartura, e nada te faltará, terra cujas pedras são de
são ferro, e de cujos montes poderá tirar o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que ele te deu. Cuidado para não te esqueceres do Senhor teu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, preceitos e estatutos que hoje te ordeno. Não suceda que depois de teres comido e estares farto, depois de teres construído boas casas e nelas morado, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, o teu coração se exalte e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Ele te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes venenosas e de escorpiões, de terra árida sem água, onde fez sair água da rocha dura para ti. E te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, para mais tarde te fazer bem. Portanto, não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim estas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem dá força para adquirires riqueza, e a fim de confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como acontece hoje. Mas se de algum modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se seguires outros deuses e os cultuares, curvando-te diante deles, declaro hoje contra vós que certamente morrereis. Sereis destruído como as nações que o Senhor está destruindo diante de vós, por vos recusardes a ouvir a voz do Senhor, o vosso Deus. Este é o capítulo 8, amados. Aqui no versículo 1, Moisés começa lembrando ao povo dos termos condicionais da aliança. Ele deixa bem claro aqui, tenham o cuidado de cumprir, tenham o cuidado de obedecer, né? Todos os mandamentos, não é um nem dois, é todos os mandamentos do Senhor, para que em contrapartida Deus venha a cumprir o que Ele prometeu. E o que Ele está prometendo aqui? Vida longa e prosperidade ao povo de Israel. Tenham o cuidado de obedecer os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês, que foi aquela primeira promessa, a primeira geração, né? Então ele está relembrando aqui para a segunda geração a promessa feita com os pais dele. A primeira geração, ela saiu do Egito adulta, ela viu os grandes sinais, rebelou-se em Cades Barneia e morreu pelo deserto. Moisés quer ensinar a essa segunda geração a não repetir os erros da primeira geração. Amém? No segundo versículo, Moisés exorta os israelitas a se lembrarem dos 40 anos pelo deserto, um período de provação, um período de humilhação, para testar seus corações e a obediência aos mandamentos de Deus, mostrando que foi Deus quem os guiou, foi Deus quem os sustentou durante por todo esse tempo, né? E foi para um propósito maior, foi para o bem deles. Os israelitas nem sempre entendiam aqui a rota escolhida por Deus, mas Ele nunca os levou por caminhos errados. E assim é com a gente, amados. Muitas vezes a gente não entende a caminhada, muitas vezes a gente não entende os propósitos de Deus na nossa vida, mas Ele nunca nos leva por caminhos errados. Seja qual for o caminho que Deus está te direcionando, tenha certeza que é o melhor que Ele tem para você. Amém? A verdade de Deus, ela nos conduzirá a um lugar onde Ele jamais vai deixar de nos guardar. Aonde quer que Deus esteja te guiando, saiba que Ele está te guardando neste caminho, né? Aqui no final do versículo 2, fala assim,
para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês. Tem uma versão que diz assim: se guardariam ou não os seus mandamentos. Irmãos, nós não temos dúvida do cuidado de Deus. Nós não temos dúvida que Deus conhece o nosso coração. Nós não conhecemos, amado. Nós próprios não conhecemos o nosso coração. Mas o Senhor nos conhece mais do que qualquer um de nós. Sabemos que Deus conhece os mais profundos pensamentos. Deus conhece o íntimo do nosso coração, mais do que nós mesmos. E muitas vezes Ele nos submete, amados, a provações para revelar o nosso caráter. Às vezes a gente passa por alguma provação e é durante essa provação que o Senhor vai nos conhecer, vai nos revelar. É durante essa provação que nós vamos mostrar para Deus quem verdadeiramente nós somos. Amém? Né? O Senhor nos conhece, mas nós não nos conhecemos. E é nas provações que nós nos revelamos a nós mesmos. Nós nos surpreendemos com as nossas atitudes, com as nossas reações diante de certas situações, né? Às vezes a gente fala coisas que a gente não queria falar. Às vezes a gente age de uma maneira que a gente não queria agir, mas o Senhor já sabia de tudo. Antes mesmo da gente agir, antes da gente falar, Ele já sabia de todas as coisas, amém? E a palavra de Deus nos confirma, tudo isso que eu estou falando, né? Lá no Salmo 139, versículo 3 e 4, diz assim, ó: examinas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces a toda. Então, esse é o nosso Deus, é o Deus que nos conhece, irmãos. Né? Nós nos conhecemos, nós nos surpreendemos, né? Como eu já falei, nós nos surpreendemos com as nossas atitudes, mas Deus não, Deus já nos conhece. Antes da palavra vir à nossa boca, Deus já sabia que a gente ia pronunciar aquilo, né? No versículo 23, ainda do 139, diz assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. O Senhor nos conhece, o Senhor sonda as nossas vidas em todo o tempo. Ele sabe o que há dentro do nosso coração. Nós não sabemos, não. Às vezes a gente imagina ser uma coisa, mas de repente a gente vê que a gente não é nada daquilo que a gente imaginava ser. Em Apocalipse 2:23 diz assim, ó: matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então, o Senhor confirma, através da palavra dele, que Ele nos conhece, Ele sonda os nossos corações em todo o tempo, amada igreja. Nós achamos que conhecemos, né? Mas nós não conhecemos o que há dentro de nós. Lá em Jeremias 17, versículo 9, diz assim, ó: o coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Só o Senhor. Só Deus conhece o nosso coração. Só Deus conhece o nosso interior. Amém? A maneira como reagimos às provas da vida revela o que há de fato dentro do nosso coração. Então, irmãos, é como eu citei anteriormente, né? É nas provações que nós vamos nos revelar. O Senhor já nos conhece, mas nós vamos nos conhecer durante as provações, durante as tempestades, né, que nós vamos passar. O povo de Israel viu-se faminto, viram-se cansados e fadigados pela jornada. E foi quando eles mais se irritaram, mais ficaram críticos, né? O que a gente vê aqui? Muitas vezes o diabo, ele nos tenta para extrair o que há de ruim em nós. Mas o Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos prova para extrair o que há de melhor em nós. Amém, igreja? No versículo 3, ele diz assim, ó, no final aqui: para que vocês compreendam que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. A palavra de Deus sustenta mais do que qualquer recurso humano. Nós vemos aqui que a dependência espiritual,
ela é muito mais importante que o sustento material, amados. Aqui é como se Deus dissesse para aquele povo assim, ó: fiz vocês passarem fome para provar que eu sou o Deus que sustenta cada um de vocês. Fiz vocês passarem sede para provar que eu sou o Deus que faz brotar água pelo deserto. Amém? E Deus diz aqui ainda: eu quero que vocês reconheçam que dependam de mim, reconheçam que eu sou o único que posso mudar toda e qualquer situação. E Deus diz, amados, para nós hoje: não me busquem somente nos momentos de desespero, não me busquem somente quando os recursos se esgotarem, se dobrem diante de mim, se rendam a mim, busquem a minha presença. Eu estou em todo o tempo voltados para ti, que vocês se voltem para mim também. Eu estou à disposição de cada um de vocês. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, que nós possamos nos render a todo momento à presença de Deus. Não vamos perder tempo, amados. Não vamos gastar nosso tempo com coisas alheias à vontade de Deus. Vamos começar o nosso dia buscando a Deus. Vamos começar o nosso dia meditando na palavra de Deus. Que nós possamos entregar o nosso dia. Que nós possamos pedir ao Senhor a direção do Teu Espírito Santo já no iniciar do dia. Em todas as nossas atitudes, em todas as nossas decisões. Que em tudo nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, para que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida de bonança. Nós precisamos ter Deus em primeiro lugar. Nós precisamos ter o Senhor dirigindo as nossas vidas, porque sem Ele, amados, nós não vamos conseguir sobreviver. Essa é a realidade. Sem o Senhor, sem o cuidado dEle, nós não vamos sobreviver a este mundo. Nós temos visto aí quanta destruição o inimigo tem feito na vida das famílias, na vida dos nossos jovens, na vida das nossas crianças, mas que nós possamos confiar no Deus desta palavra, no Deus que cuida de cada um de nós. Amém? Esse final do versículo aqui, ele é bastante conhecido, né? O que é o maná? Maná era o alimento que Deus enviava diariamente para sustentar o povo de Israel durante a peregrinação do deserto. E o significado desse maná era, por isso que fala aqui que eles não conheciam, era algo estranho, era algo desconhecido. O que é isso? É o significado de maná. Deus forneceu esse alimento, amados, de forma miraculosa para mostrar ao povo a dependência de Deus. Eu sou o Deus que sustenta vocês. Eu sou o Deus que nada deixa faltar para vocês. Então vocês precisam confiar em mim. Vocês precisam viver na minha dependência. Amém? Deus submeteu o povo à prova de fome para depois trazer o maná. O maná que representa a palavra de Deus. E até hoje o maná é essencial para a nossa vida. Nós não podemos viver sem esta palavra. Nós não podemos viver sem essa presença. Nós não podemos viver sem esse Deus que cuida de cada um de nós. Amém? Ainda diz assim, não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Essa mesma frase, esse mesmo versículo foi dito pelo diabo quando ele tentava Jesus lá no deserto. Lá em Mateus 4, de 1 a 4, confirma, né? Foi quando Jesus jejuava ali, né? Os 40 dias e 40 noites que ele teve fome, Jesus foi tentado pelo demônio, amém? No versículo 4 diz assim, durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Amados, o que a gente tira desse versículo? A gente vê aqui o cuidado de Deus. Durante 40 anos não foram 40 dias. As suas roupas não se envelheceram, seus pés não se incharam. Eita, Deus maravilhoso, né? O cuidado de Deus com o povo de Israel durante a peregrinação. Há livramentos, irmãos, que nós temos, livramentos silenciosos, livramentos invisíveis. Hoje,
eu já passei por diversos livramentos. Já passei por livramentos visíveis e por livramentos invisíveis. E assim somos todos nós. Assim foi com o povo de Israel. Eles tiveram livramentos que eles não viram. Mas o Senhor estava cuidando em todo o tempo, nos mínimos detalhes, irmãos. Se o Senhor estava cuidando da roupa, se o Senhor estava cuidando do pé para não inchar, imagina o resto. O Senhor fez a água brotar no deserto, o Senhor mandou o pão diário. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nada nos deixa faltar, amém? E assim é conosco. Lá em 1 Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixe a ansiedade de lado, irmãos. Quando a ansiedade quiser vir sobre a sua vida, sobre a sua mente, lance a sua vida, se renda, dobra os seus joelhos, busca ao Senhor, leia a palavra, se renda, fala com Deus. Ele está ao nosso dispor em todo o tempo. Amém? No versículo 5, diz assim, portanto saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor seu Deus disciplina vocês. É muita glória, amados, é muita glória. Nós vemos aqui que a disciplina não é um castigo, amado. A disciplina é um alinhamento com a vontade do Pai. O Senhor nos corrige para que a gente ande de acordo com a vontade dEle. Às vezes vem aquela repreensão, mas é porque você está desviando do caminho. Então o Senhor vem dar aquela cajadada para que você volte e acerte, amados. Mas é com carinho, é com amor, né? Aí, de fato, se o Senhor não nos castigar, nós não somos seus filhos. É o que diz lá em Hebreus 12:8. Diz assim, mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Hebreus 12, do 5 ao 6, diz assim, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, e nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. A correção vem porque o Senhor ama. Amém? Porque você é um escolhido de Deus. Se você foi corrigido pelo seu pai, pelo seu pastor, pelo seu líder espiritual, aceite. É porque Ele te ama, é porque Ele não quer você fora dos caminhos de Deus. Amém? O pai corrige o filho a quem ama. O pai corrige o filho ali, dá aquela sentada, muitas vezes dá aquela varinha para a criança. Não é para judiar, não. É porque ama, é porque não quer ver ele no caminho errado, não quer ver ele fora da presença de Deus. Filhos, obedecei aos seus pais. Ouvi a palavra de Deus. Confie em seus pais, aceita o que o pai está falando. Todo pai tem o melhor para o filho. Escute seu pai, criança, escute seu pai, adolescente. Escute o seu pai, filho. Não é porque eu hoje já estou numa idade avançada, amados, que eu não vou escutar minha mãe. Até hoje, ontem mesmo eu estava comentando com uma amiga, ela falando sobre a mãe dela, que é super rígida com ela até hoje. Até no olhar, né, sobre alguma coisa que ela não está gostando. A minha mãe é do mesmo jeito. Muitas vezes ela quer uma coisa de um jeito, a gente não quer, ela dá aquela lição de moral ali e faz aquela chamada, a gente tem que obedecer. E ela é mãe, a gente tem que honrar, a gente tem que obedecer. Independente de eu ter minha família, de eu estar morando fora de outra casa, minha mãe continuar sendo a minha líder espiritual, a minha mãe que vai direcionar a minha vida abaixo de Deus. Amém? Que nós possamos continuar ouvindo, continuar obedecendo aos nossos pais. Castigo é para os que não são filhos. Deus castiga aqueles que não são seus filhos. Os filhos dele, ele disciplina, ele traz para a linha de novo, ele permite que as coisas deem errado para que a gente volte para o caminho certo.
Muitas vezes é assim, você quer seguir por aquele caminho, Deus deixa ir, mas lá na frente Ele te mostra, não era aqui que era para você estar, volte que o seu lugar não é aí, amém? Em Provérbios 3, versículo 12 diz assim, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. No versículo 6, diz assim, guarda os mandamentos do Senhor seu Deus para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. O alerta aqui para que a gente ande em seus caminhos, nos caminhos do Senhor e não em nossos próprios caminhos. É muito fácil, irmãos, andar da forma que a gente quer. É muito fácil. Difícil é andar na presença de Deus. Por quê? Porque o inimigo está o tempo todo nos tentando provar, nos tentando tirar daquela presença. E não pense você que o inimigo está atrás daquele que já está lá no mundo, não. Ele está atrás do que está na presença de Deus, do que está de joelho dobrado, do que está buscando. Esse sim, o inimigo está atrás. Amém? Em todo o tempo a gente percebe aqui que Moisés pedia para o povo obedecer a Deus. Moisés enfatizava em todo o tempo a importância de cumprir os mandamentos do Senhor. Ele advertia a não se desviarem do caminho, a não caírem no engano. Advertia essa segunda geração, porque a primeira geração caiu no engano, caiu na desobediência, por isso, por lá ficaram, amém? Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o porquê de algumas provações que a gente passa. Muitas vezes a gente não entende por que a gente está passando por alguma situação, né? Mas será que nós não estamos desobedecendo a direção do Espírito Santo? Será que nós não estamos obedecendo a alguma direção que Deus nos deu, né? Que Deus muitas vezes nos alerta pela tua palavra, nos alerta através de um líder espiritual, mas a gente não obedece, a gente não cumpre. Então, aí vem a provação, aí vem a luta, que nós possamos meditar, amém? No versículo 7, do 7 ao 9, o que a gente vai ver? Para os israelitas que estavam no deserto e que vinham de um tempo de escravidão, tudo isso aqui, que está aqui do 7 ao 9, era o melhor que eles poderiam ter. O que está falando aqui? Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas de fonte, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada, terras cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Irmãos, imagina você não tendo nada e de repente você ganha todas essas benéficos aqui. Trigo, cevada, vinho, figueiras, oliveira, azeite, ribeiros de águas. É maravilhoso, entendeu? Então, tudo isso aqui era o melhor, eles não tinham nada. Então, tudo isso aqui era o melhor que eles tinham. Aí aqui diz assim, cujos montes vocês extrairão o cobre. Aqui é só a título de conhecimento. A ênfase aqui para o cobre é que a produção do metal do cobre aqui era dominada apenas por outros povos, né? Eles ainda não dominavam, eles estavam ainda no bronze, né? A escala deles aqui de produção era só o bronze. Então aqui eles eram o cobre aqui era conhecido somente por outras culturas. Então nisso, olha só, terras cujas pedras são de ferro e cujos montes vocês extrairão o cobre. Então assim, o melhor de Deus está vindo para aquele povo. Amém? Lá em Josué 17, versículo 16 e 18, confirma o seguinte: os cananeus, que era o quê? Povos que já habitavam ali antes do povo de Israel chegar, eles já utilizavam o ferro na roda dos seus cavalos, a ponto de que quando Israel soube disso, entendeu que eles eram mais fortes, né? Por quê? Porque eles utilizavam dessa forma. Deus está dizendo aqui, vocês têm que se manterem obedientes, porque a bênção que tenho para vocês lá na frente é grande, né? As promessas de Deus é grande. Deus está avisando aqui para essa segunda geração,
né? Permaneçam, continuem, me obedeçam, porque a bênção é grande. E isso a gente traz para a nossa vida hoje. Amados, continuem servindo. A luta está grande, a provação está grande, continue servindo, continue adorando, continue louvando, continue exaltando esse Deus, porque a nossa bênção é maior. Um dia nós estaremos na glória, nós estaremos louvando ao Senhor juntamente com os anjos. Toda a igreja estará louvando ao Senhor. Então, a nossa luta aqui não vai ser nada, amados, perto da glória que nós iremos viver. Amém? O 10 diz assim, ó. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Este versículo aqui, ele adverte o povo a serem gratos. Aqui fala de gratidão. E o Senhor se agrada de um coração grato. Ele enfatiza a gratidão e ele adverte aqui, amados, contra o orgulho e a desobediência, pois a riqueza e o conforto podem nos levar ao esquecimento do Senhor, que os tirou da escravidão do Egito, né? E isso é verdade, amados. Muitas vezes, quando a bonança vem, a gente acaba se acomodando. Às vezes, a gente tem exemplos, irmãos, de pessoas que vêm em prol de uma bênção, entram nas igrejas em prol de uma bênção, lutam, oram, jejuam, mas quando recebem aquela bênção, eles distanciam, eles nunca mais voltam para a presença do Senhor. A gente conhece, tenho certeza que cada um de nós conhecemos um caso. E infelizmente é dessa forma, amados. Mas o Senhor está pedindo aqui gratidão, que a gente possa render, que a gente possa pedir, né? Mas que a gente possa agradecer, que a gente possa render graças a Deus, que nós possamos ser gratos por tudo, amados, que nós possamos ser gratos pelo dia que inicia. Amém? Eu sempre falo para minhas crianças na salinha, abrir o olhinho pela manhã, qual a primeira coisa a fazer? Obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pela noite maravilhosa, Jesus. Eu sempre falo para meus amorzinhos na sala, muito legal isso, minhas crianças, né? Que sejamos gratos por tudo que o Senhor fez por nós. Amém? Muitas vezes as pessoas não são abençoadas como gostariam pelo Senhor, né? Mas por quê? Porque o Senhor, conhecendo o coração, sabe que se entregar aquilo para Ele, Ele vai afastar dos seus caminhos. E assim é, irmãos, uma coisa eu tenho, o Senhor não nos dá o que a gente quer, o Senhor nos dá o que a gente precisa. O Senhor sabe se aquela ansiedade por algo vai fazer bem ou mal para a gente. Então, muitas vezes, Ele não dá. Às vezes a gente não entende por que a gente busca tanto uma bênção e não consegue. Mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Amém? Amados, agora nós vimos do 1 ao 10, nós vimos, eu até esqueci de citar aqui o tema, né, desses 10 versículos. Do 1 ao 10 nós vimos a terra a ser conquistada, a disciplina do Senhor pelo caminho. Amém? Agora nós vamos ver, do 11 até o 20, nós vamos ver advertências contra o orgulho. Moisés aqui vem alertar o povo, né? E ele começa aqui no versículo 11. Olha só, do 11 ao 14, ele diz assim, ó, tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante em tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, não virem as costas para o Senhor quando vocês alcançarem as bênçãos. Tome cuidado, amada igreja, isso é muito forte.
Muitos deixam o Senhor quando recebem a bênção, porque a tendência do ser humano, amados, infelizmente é essa, é se render a Deus nos momentos de aflições. Quando a gente está na presença de Deus, nós não estamos livres dos problemas, das aflições, mas uma coisa é você passar uma tribulação sabendo que você está com o Senhor, e outra coisa é você passar uma tribulação sem o Senhor. Amém? O profeta Oséias, lá no capítulo 15, ele escreveu assim, ó: eu te conheci no deserto, em terra muito seca, quando eu os alimentava. Se fartavam e depois de fartos tornaram-se arrogantes no coração. Por isso se esqueceram de mim. Então, isso é muito forte, amados. O Senhor está alertando aqui aquele povo: não esqueçam de mim como seus pais esqueceram. E isso serve para nós hoje, que a gente possa não esquecer do Senhor durante a bonança. Que a gente vem, a gente invoca, a gente clama, mas quando a gente recebe a bênção, a gente se volta, a gente dá as costas para Deus, né? Moisés parece que já estava dizendo para eles: vai acontecer isso com vocês, tome cuidado, vigiem, cuide do coração de vocês. Deus já vem o tempo todo alertando, né? Oséias declara para nós que, infelizmente, os avisos que Deus deu ao povo por intermédio de Moisés não foram suficientes para que eles pudessem guardar seus corações. Olha o tanto que o Senhor, olha o tanto de recado que o Senhor deu para aquele povo, para a primeira geração, e eles sequer atentaram a ouvir, né? Amados, a lição que nós temos para hoje é que nós possamos tomar cuidado e não errarmos como aquele povo errou, para que não venhamos a pecar como aquele povo pecou. Se estivermos cometendo esses erros, que nós possamos nos voltar para o Senhor e continuarmos a nossa jornada de gratidão a Deus. Todos nós pecamos, amados, mesmo buscando o Senhor em todo o tempo. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Mas que diante do pecado, do reconhecimento do pecado, nós possamos nos voltar para o Senhor, nós possamos dobrar os nossos joelhos, nós possamos nos render na presença de Deus e pedir perdão. Amém? No 15, o Senhor cuidou, o Senhor guardou, enquanto vocês estavam no deserto, passando por todas essas provações. Não permitam que caiam no esquecimento quando chegarem à terra boa. Né? Ele tirou a água da rocha, aqui está falando no final do versículo, né? E que fez sair a água da rocha para vocês beberem. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que descedenta a nossa fome, sacia a nossa sede, é o Deus que faz brotar água do deserto, amados. Lá em Êxodo 17, versículo 6, o Senhor mandou que tirassem água da rocha. Diz assim, ó: ali estarei diante de ti sobre a rocha no Horebe. Bate na rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Essa foi a ordem que o Senhor deu para Moisés. Como todos nós sabemos, né? Moisés ali furioso com o povo desobedeceu. E esse foi o motivo que ele não entrou na terra prometida, né? Em Números 20... fala das águas que brotaram da rocha em Meribá, que foi onde Moisés e Arão perderam a cabeça, né? Com o povo reclamão, rebelde e murmurador. No capítulo 1, versículo 37, Moisés relembra ao povo esse incidente que custou a ele e Arão a perda do direito à terra prometida. Amados, o Senhor cuida das nossas vidas no deserto. Não vamos virar as costas para o Senhor. Seja qual for a luta, permaneça buscando, permaneça orando, permaneça clamando, que nós servimos ao Deus do impossível. Muitas vezes nós passamos por tribulações que dá vontade de desistir, mas o Senhor fala: não vire as costas para mim, eu estou contigo, independente da situação que está passando. Amém? No versículo 16... diz assim, ó, que no deserto sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e, afinal, lhes fazer bem. Né? Hoje, irmãos, é muito comum a gente ouvir: você é capaz, você pode vencer,
Mas, irmãos, nós somos capazes, nós venceremos toda e qualquer situação, se nós estivermos caminhando com Cristo, se nós estivermos segurando na mão de Deus, porque pela nossa capacidade nós não podemos nada, nós não vamos conseguir nada, irmãos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, não adianta orgulho, não adianta vaidade, não adianta dizer que eu tenho um carro bom porque eu trabalhei, porque eu estudei. Não, o Senhor te capacitou para você entrar naquele emprego. Amém? O Senhor te capacitou durante aqueles anos de faculdade. Então, sem o Senhor, nós não somos nada. Se nós não tivermos o Senhor dentro de nós, nós não vamos avançar, nós não vamos conseguir permanecer, amados. Por quê? Porque tudo que acontece na nossa vida é com a permissão de Deus. Mesmo que às vezes nós achamos que é por nosso mérito, mas não. Nós não temos mérito nenhum, amados. Né? Tudo é pela vontade de Deus, tudo é pelo amor de Deus, tudo na nossa vida é propósito de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós alcançamos é com a permissão dEle. Sem Ele nós não vamos chegar a lugar algum. Se Ele não quiser, nós não vamos chegar lá. Amém? Nós só vamos chegar lá se o Senhor quiser. Que nós possamos ser obedientes, que nós possamos buscar a Ele, que nós possamos aprender a ouvir a voz de Deus, amados. Que nós possamos caminhar juntos para chegar a esse lugar que a gente tanto almeja. Amém? Nós precisamos ser dependentes de Deus. E Moisés continua no verso 18. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. A referência da aliança aqui é com Abraão, é com Isaac e com Jacó, e não com eles no Monte Sinai. A aliança foi feita com a primeira geração, mas a primeira geração desobedeceu, a primeira geração saiu dos caminhos, então o Senhor está cumprindo aqui agora com a segunda geração. Por quê? Porque Ele é fiel, amados. O nosso Deus é um Deus fiel. A nossa tendência, amados, infelizmente, é nos desviarmos, sairmos da presença de Deus. Provérbios 10 diz assim, nos remete à reflexão da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. O Senhor está de braços abertos para cumprir as promessas que Ele nos prometeu. Né? A bênção do Senhor enriquece e Ele não acrescenta nenhum desgosto contra ela. Lá em Oséias 2,8 diz assim, revela, por outro lado, a infidelidade do povo de Israel, não observando os mandamentos do Senhor, o que não é diferente, né, com a gente. Às vezes olhamos e criticamos o povo de Israel, mas aquele era um prenúncio do que nós vemos hoje, não tem nada diferente. Tudo que aquele povo passou ali, irmãos, não tem nada de diferente do que a gente está vivendo hoje. Em Oséias diz assim, ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e azeite. Fui eu que multipliquei a prata e o ouro que eles usavam para Baal. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós devemos única e exclusivamente a Ele. Não é por mérito próprio nosso, não, amados. Se nós chegamos lá porque o Senhor permitiu, se nós temos um cargo alto porque o Senhor nos permitiu, o Senhor nos capacitou. Se você passou num concurso, agradeça. Se você tem um cargo alto no emprego particular, agradeça. Se você é empresário, se as portas estão abertas para você, agradeça. Não é mérito próprio, é o Senhor, é a mão poderosa do Senhor estendida sobre a sua vida. Amém? E aqui para encerrar, no verso 19 e 20, Moisés antecipa que a consequência pela desobediência do povo. Então Moisés aqui está alertando aquela segunda geração as consequências da desobediência. A idolatria leva à perda, assim como ocorreu com as outras nações. Diz aqui no 19, se vocês se esquecerem do Senhor,
seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus. Igreja, o recado aqui está sendo dado, está sendo claro e objetivo. Mais claro e objetivo do que isso aqui, irmãos, é impossível. Esses 10 versículos, né, alertando aqui, que são as advertências contra o orgulho e ingratidão, está bem claro, amados, está bem claro. A idolatria leva à perda. Vamos deixar a idolatria de lado. Né? Mesmo assim, conhecendo a história, nós vimos que eles negligenciaram, falharam em diversos aspectos e caíram no juízo de Deus. A primeira geração ouviu a voz de Moisés, a primeira geração foi alertada o tempo todo, mas eles não quiseram obedecer, eles não quiseram permanecer. Não foi por falta de alerta, foi por escolha. Eles escolheram ser desobedientes. Eles foram alertados o tempo todo, mas eles escolheram não entrar na terra prometida. Existem pecados na nossa vida, irmãos, que são por opção, são por escolha. Nós escolhemos pecar, nós escolhemos permanecer no erro. E nesta manhã o Senhor alerta a sua igreja. Alerta a todos aqueles que estão ouvindo esta palavra nessa hora. Me escolham, que eu seja a opção de vocês em todo o tempo. Amém? 3 aplicações para a nossa vida. Que nós possamos lembrar de quem nos sustenta no deserto. Que nós não confundamos bênção com mérito pessoal. A prosperidade deve produzir gratidão e obediência, e não orgulho. Amém? Que nós possamos ser gratos, irmãos. Igreja, o mesmo Deus que sustenta no deserto, Ele exige fidelidade na abundância. O Senhor cuidou, o Senhor guardou durante a luta, mas o Senhor quer fidelidade durante a abundância. Deus, Ele nos ensina no deserto, Ele nos sustenta na caminhada, e Ele nos prova durante a prosperidade. Lembrar de Deus e obedecer a sua palavra é o único caminho para nós permanecermos na bênção. Tudo que temos vem dEle, e o esquecimento leva à queda. Que a gente nunca esqueça desse Deus que cuida da gente. Amém? Que todos os dias nós possamos honrar, nós possamos glorificar a esse Deus. Que o mérito seja dado única e exclusivamente a Ele, irmãos. Nós não somos nada, nós não damos conta de nada, nada. Sem Deus nós não somos nada. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos orar agradecendo? Pai querido, obrigada, Jesus. Obrigada por esta palavra, Senhor. Obrigada pela Tua presença em nosso meio, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Pai, que toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, Jesus, porque de nós não temos nada, Senhor, nós não somos nada, Jesus. Sem Ti não alcançamos nada, Deus. Nos ajuda, Senhor, a permanecer, nos ajuda, Senhor, a caminhar, Senhor, segurando nas Tuas mãos. Segura, Jesus, nas nossas mãos, porque se nós segurarmos, nós podemos soltar, Pai. Segura nas nossas mãos, Senhor, e não nos deixe, não nos solte, Pai. Nos ajuda a caminhar todos os dias, Senhor, segurando nas Tuas mãos, permanecendo, Senhor, na Tua presença. Nos dá fidelidade, Senhor, de honrarmos a Ti todos os dias. Nos ajuda a vivermos esta palavra, Senhor, porque, Deus, não há outro caminho, Senhor. O Senhor é o único caminho, Deus. Nós Te louvamos, nós rendemos graças a Ti, Senhor. Neste dia, agradecemos, Pai,
por este dia, por essa oportunidade e te pedimos, Senhor, continuas conosco, Deus, no restante deste dia. Dirige as nossas decisões, dirige tudo, Pai, e fica conosco, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.